Bom, boa tarde, me chamo João Vitor, sou aluno de doutorado pelo programa de farmacologia da Unifesp. Gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui falando hoje, também agradecer a atenção de vocês. Então, vou apresentar o nosso projeto de inovação, que é intitulado Uso de Biomarcadores Sanguíneos para o Diagnóstico de Transtornos Mentais, mais especificamente falando da esquizofrenia, né? Então, a esquizofrenia ela é um transtorno mental grave, complexo, altamente incapacitante, então que afeta em torno de 21 milhões de pessoas no mundo todo. Então, esse é aproximadamente mais de 1% da população mundial, então dá para ver que tem uma distribuição semelhante entre os países. Então, a esquizofrenia ela é caracterizada por déficits no pensamento, na linguagem, percepção, além do seu principal sintoma, que são os relatos psicóticos, as alucinações e os delírios. Isso prejudica muito o paciente, existe uma queda de desempenho muito grande. Isso está bem relacionado ao custo associado a esse transtorno, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então é importante trazer também um dado de prevalência da esquizofrenia em relação a outras doenças crônicas, né? Então a prevalência para a esquizofrenia é 2 vezes maior do que para a doença de Alzheimer, até 5 vezes para a esclerose múltipla, 6 vezes para a diabetes imunodependente ou insulino dependente e 60 vezes para a distrofia muscular. No Brasil, a gente tem mais de 1,5 milhões de pacientes com esquizofrenia, para ver que a incidência é bem constante ao longo dos anos. E a gente também é importante falar da incidência entre gêneros, né? Então é bem semelhante entre homens e mulheres. E a frequência é bem maior na idade, no final da adolescência e início da vida adulta, que é justamente onde você tem o início do episódio psicótico, que é o que demarca o início da doença em si. Falando um pouco agora de custo, então o custo associado à esquizofrenia ele é altíssimo, então chega a ser em torno de 180 bilhões de dólares no mundo todo, então esse é um dado de 2013. Só os Estados Unidos e a Europa, esse valor chega a 110 bilhões de euros, somando até 2,5% do gasto médico anual. Então, esse custo elevado está associado a vários pontos da doença. Então, por exemplo, a taxa de desemprego altíssima, por conta da perda da reinserção desse paciente na sociedade. Então, muitas vezes ele não consegue ser reinserido, não vai conseguir um emprego. E isso também está relacionado com a necessidade de ter alguém cuidando desse paciente o tempo todo, que também é um prejuízo econômico grande. Também você tem os gastos já diretos, tanto com seguro-saúde, gastos não médicos, justamente porque o tratamento desse transtorno, os antipsicóticos, eles têm diversos efeitos adversos associados. Isso leva a outras multimorbidades que estão bem associadas à doença também, que aumentam o risco de morte do paciente. Então, a esquizofrenia ela é responsável por até 1,1% do DELI, que são os anos de vida perdido por conta de uma disfunção. Então, aqui tem o ranking das principais doenças, né? E a porcentagem desse DELI. Então, em primeiro lugar, as doenças cardiovasculares. Em quinto lugar, já temos os transtornos mentais em si. E o nosso grupo ele tem tentado contribuir dentro desse campo na busca de biomarcadores que possam auxiliar no diagnóstico desse transtorno. Uma vez que a esquizofrenia ainda é diagnosticada por entrevista médica com um psiquiatra, isso é feito avaliando os sintomas, isso é bem subjetivo e pode trazer um diagnóstico errôneo muitas vezes. Então, a gente já demonstrou em estudos prévios que é possível avaliar a atividade de enzimas presentes no sangue que são responsáveis por processos neurobiológicos e que pacientes com esquizofrenia têm atividade alterada dessas enzimas em relação a controles saudáveis. Isso também foi demonstrado para outros transtornos, como o transtorno bipolar também. E agora, estudos mais recentes e com um impacto bem grande, em parceria com pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, e também os pesquisadores da psiquiatria da Unifesp. Então, desenvolvemos uma metodologia de diagnóstico de esquizofrenia baseada na técnica de metabolômica. Então, como isso funciona? A gente tem amostras de sangue desses pacientes que vão ser analisadas através de um aparelho de ressonância magnética nuclear de prótons, e a partir dessa amostra a gente consegue obter o perfil metabólico desse paciente, então o produto das reações metabólicas. Então, a partir de uma análise de dados dessas amostras, a gente consegue observar diferentes compostos que estão presentes ou ausentes em um grupo. Então, presentes em pacientes com esquizofrenia ou ausentes em controles saudáveis, e com isso a gente consegue separar com 100% de precisão um paciente de um controle saudável. E além disso, né, mais recentemente,
Conseguimos também demonstrar isso utilizando pacientes com esquizofrenia e transtorno bipolar. São transtornos que têm sintomas semelhantes e muitas vezes têm um problema com o diagnóstico justamente por conta disso. O paciente com esquizofrenia pode ser diagnosticado como transtorno bipolar por conta dessa semelhança de sintomas. Então, demonstramos que é possível separar um paciente com esquizofrenia de um paciente com transtorno bipolar só baseado no perfil de metabólitos nessas amostras de sangue. Então, esse artigo ele rendeu o prêmio Fleury de Inovação em 2018, na categoria de patente depositada. Essa patente já está depositada. E, além disso, a gente teve a oportunidade de dar uma entrevista para a agência FAPESP, que é uma agência que está fomentando esse estudo. Então, mostramos esse trabalho nessa entrevista. Isso teve uma repercussão muito grande em diversos veículos de mídia. Demos uma entrevista também para a SBT Brasil, no jornal, na TV mesmo. E também outras entrevistas em rádios e teve bastante repercussão também em jornais digitais. Então, o nosso próximo passo agora é conseguir um financiamento para categorizar melhor esse estudo, para poder fazer uma avaliação em diferentes populações e poder validar isso como uma ferramenta de diagnóstico para clínica. Então, gostaria de agradecer a todos que tornaram esse trabalho possível, as agências de fomento, FAPESP, CAPES e CNPq.